Ei, gente, bora começar o nosso 5º episódio do Na Mira Podcast. Antes de começar o nosso papo aqui sobre mentalidade da riqueza, assunto que eu amo, falou de dinheiro, eu chego a ficar animada. Esse vinho vai ser até mais gostoso. Mas qual que é o objetivo do nosso programa? Claro, é tomar uma, descontrair, ter um papo gostoso, mas por ser um projeto, um produto da Mira Soluções Empresariais, vocês vão perceber que o fundo na nossa conversa aqui é ensinar você, levar até você conteúdo de qualidade com uma forma muito descontraída. Então, você que está assistindo o nosso podcast é gestor, empresário, líder ou quer se desenvolver profissionalmente, entre em contato com a gente que a Mira Soluções Empresariais tem um produto especial que atende ao seu objetivo, à sua dificuldade e ajuda você a encurtar o caminho para o seu objetivo profissional. Somos especialistas em estratégia, comunicação e liderança. Então, dito isto, bora apresentar aqui a minha convidada mais que demais. Ô, gente, sabe o que eu gostei dela? Ela falou que começou, que tem uma juba de leoa. Achei maravilhosa. Então, Fabi, seja bem-vinda aqui ao Na Mira. Muito obrigada, querida. Obrigada pelo convite. Aquela pergunta que a gente... Outra coisa que eu gostei, gente, a gente alinha, né, alguns assuntos. E aí eu cheguei aqui e perguntei pra ela, Fabi, você escolheu um bicho? Aí eu vou deixar ela responder aqui, que ela... Responde, quem é você no jogo do bicho? O que você achou da pergunta? Muito bom, Jéssica. Quem é você no jogo do bicho, gente? Essa frase, acho que eu cresci com ela na minha região. E, assim, remete muito ao meu pai, os amigos do meu pai, porque é algo que vem lá do jogo do bicho, enfim, né? E muito bom. Quem sou eu no jogo do bicho? Bom, a Fabiana Braga, essa amante por saúde mental, pela mente, né? Seus venenos, suas soluções, seus remédios, né? É um pouco descontraída, né? Despojada, séria nas horas vagas, um pouco de tudo. Sou extremamente amante de todo o universo de saúde mental, Jéssica. É isso que me move, traz movimento para a minha vida. Né? E, de fato, vai me apresentando uma nova versão de mim mesma a cada ano, a cada dia, a cada mês. Você é da onde, Fabi? Que você falou aí que remete ao seu pai, que já estava familiarizada com o jogo do bicho. Você é da onde? Então, eu nasci em Montes Claros, mas morei a vida inteira, até os 18, em Brasília de Minas, que é uma cidadezinha próxima, 100 quilômetros de distância de Montes Claros. Aos 19, fui para Montes Claros estudar, onde permaneço até hoje. Então, um brinde, vamos começar, já vamos começar tomando uma, que coisa boa é trabalhar bebendo, tomando um vinhozinho. Que elegante, um vinho, hein? Muito bom. Fabi, como eu falei com você, esse é um assunto que eu adoro, e eu brinco que se eu tivesse a oportunidade de escolher um superpoder, sem dúvida, eu escolheria entender a mente humana. Sim. Porque eu acho que a pessoa que entende a mente humana, ela é uma pessoa feliz, ela é uma pessoa próspera, porque tudo está relacionado às pessoas, né? Sim. Eu falo que clientes são pessoas, colaboradores são pessoas. Então, quando a gente consegue entender a cabecinha deles, a gente consegue fazer uma gestão boa, a gente consegue entender os nossos clientes e entender o que eles querem. Sim, então, para mim, esse papo aqui é papo de milhões. Porque a gente tem tudo a ver, né, com qualidade de vida e que você falou muito bem. Um tempo atrás, eu lembro que... Eu tô nessa vibe tem pouco tempo, porque até bem pouco tempo atrás eu achava que a minha vida era só trabalhar. Sim. E aí, eu percebi, falei, gente, eu quero ser feliz, eu quero trabalhar, eu quero divertir, eu quero conseguir equilibrar isso. Sim. Então, eu queria que você começasse, assim, falando um pouquinho da importância da gente conseguir manter um equilíbrio na nossa vida, né? Entre profissional, pessoal, espiritual. Sim. Tudo está muito ligado ao conceito, por exemplo, que você criou sobre o que é trabalhar, né? Quando você diz, eu achava que a minha vida é só trabalhar, mas espera aí, não, eu posso ser feliz também. Então, tem algo aí que você construiu, certamente, sobre o trabalho como algo maçante, mais difícil, rotineiro. E pode ser diferente. Trabalhar e ser feliz, né? Sem romantizar demais aquilo, né? De escolha o que você ama e não terás que trabalhar um dia sequer na sua vida.
Tudo mentira. Mesmo escolhendo o que se ama, vão ter dias difíceis, cansativos, né, exaustos, enfim, sem romantizar demais. Mas dá para fazer de tudo um pouco, dá para escolher trabalhar, ganhar dinheiro, funcionar de uma forma diferente, quebrando padrões, de onde vem esse contexto, esse conceito que eu tirei de trabalho, de onde é isso, sabe? Quebrando esses padrões mesmo. Excelente você ter falado disso, porque não sei se é da nossa cultura, assim, do brasileiro, não sei se esse tema é um tema mais recente, que os meios de comunicação colocaram em alta, você até falou que é um tema modinha, não sei se é porque eu gosto do assunto, a gente estava falando também de bolha, né? É um tema que vem sempre muito para mim. E principalmente agora, no cenário pós-pandêmico, isso explodiu, porque as pessoas tiveram que mudar drasticamente conceitos, estilo de vida, relacionamento, os meios digitais por si só já Sim. alteraram muito, né, a nossa forma de relacionamento. Sim. Então, como que essa questão da mente tem influenciado a nossa forma de conviver com os meios digitais, principalmente nesse cenário pós-pandêmico? Olha, pós-pandemia, nós temos dois contextos. O sujeito que ele descobriu mais sobre si e avançou muito, e aquele que descobriu mais sobre si e se estagnou. Eu até falava muito com as pessoas, né? O que você esconde por trás de tanta correria? Porque a pandemia, ela te convida a, vamos desacelerar. Né? Aquilo de sair de casa às 7 da manhã e voltar às 7 da noite, de repente você é convidado a ficar na sua própria casa. De repente você é convidado a circular pelos probleminhas que acontecem ali todos os dias e você quase não via, não percebia. De repente você é convidado a encontrar o seu marido por períodos muito maiores, né? Como tem pessoas que nunca estiveram tão juntas, na verdade, né? E foi na pandemia que isso explodiu. Gente, eu me casei, mas eu encontrava meu marido aos finais de semana. De repente eu sou convidada a estar com ele todos os dias, a estar com meu filho todos os dias, descobrir como é que ele estuda, quais são as dificuldades desse filho na escola, descobrir o universo de casa. E aí vem a pergunta, né? Mas o que você escondia por debaixo de tanta correria, de tanto estresse? E muitas vezes, Jéssica, muitas pessoas tiveram muita dificuldade para lidar com a pandemia, não só, né, por morte inconscientemente, sendo dito o tempo todo nos jornais, mas por aquilo que o trabalho estava ancorando. Às vezes o trabalho estava funcionando como bengala. De algo que ele não dá conta, se estrutura no trabalho, se reafirma no trabalho. Às vezes vem crenças da família de que esse sujeito não vai a lugar nenhum. E é no trabalho que ele diz, né? Eu sou alguém, eu funcionei na vida, eu dei certo na vida. Ou de um casamento mais do que desgastado, que já não estava funcionando, mas que para sustentar esse casamento, a distância vinha fantasiosamente sustentando. E de repente no convite a ficarem juntos vem o insuportável. Ou de um filho, que não, meu filho tem TDAH, tem dislexia, não é possível, ele não aprende. Então fica um convite a esse filho, né? Como é que esse filho aprende? Como é que é isso, essa aula online? Vamos entender as dificuldades desse filho. Né? Então, assim, muitas pessoas se encontraram com seus filhos ali, muitos pacientes, e nas dificuldades de se ter um filho, né? Sem querer ocupá-lo o tempo todo. A gente tem, assim, essa coisa do meio digital, né? Vamos colocar um tablet, um celular para essa criança, né, sossegar no tempo comum. E não, às vezes a gente tem que permitir que essa criança não faça nada, para que venha a criatividade, para que venha um negócio novo que ela cria. Então, a pandemia funcionou, inclusive muitos casamentos se desfizeram, nós tivemos aí uma alta, muitas pessoas se conheceram, se reconectaram, vai depender de cada indivíduo. Nós não podemos dizer, né, que a pandemia ela acabou um sujeito ou não. É como cada um, o que cada um fez da sua pandemia. Né? Não eu gosto muito daquela frase que não é sobre o que te ocorreu, mas sobre o que você fez com isso. E nós temos pessoas que fizeram algo muito positivo da sua pandemia, do seu pós-Covid. O tempo todo, essa frase te tira do vitimismo, porque ela não coloca nada em categorias. Não é a pandemia, não é o Covid, é o que você fez com isso. É engraçado você falando aí, eu acho que, assim, eu acho a mente humana um labirinto. Sim. E é engraçado porque por trás de situações muito corriqueiras, que eu acho que a maioria das pessoas, independente da classe social, de onde vive, em algum momento passa. Mas você vai falando uns por trás aí, que a gente vai, quando você fala, que você tem mais domínio sobre o assunto, né?
a gente vai pensando, fala, nossa, que coisa engraçada, né? E realmente, quando você falou, foi abrindo umas caixinhas aqui. E você falando da pandemia, Sim. eu falo que a pandemia foi o momento que eu me descobri. Olha que legal. Eu falo que a pandemia, eu acho que foi um presente para mim de diversas formas. Que profissional, legal. familiar, de encontrar a pessoa Jéssica mesmo, encontrar coisas que gosta. Então, eu acredito muito nisso que você falou. Mas já entrando um pouquinho no tema que a gente se propôs, eu queria que você explicasse o que é mentalidade, né? O que a gente fala muito disso hoje em dia, né? Dentro de gestão a gente fala mentalidade voltada para resolução de problemas, ou a gente brinca muito, né? Cabeça de pobre, cabeça de rico. O que é isso, cabeça? O que é mentalidade? Sim. Um parêntese antes da gente ir para essa resposta. Interessante que quando eu disse é sobre o que cada um fez com a sua pandemia, imediatamente você mudou. Imediatamente o brilho no olho, a gente já percebe o sorrisão. Eu falei, teve algo ali. Fecha parêntese. Vamos lá. Antigamente, né, existiam meios de acessar o inconsciente que eram hipnose. O sujeito ele era hipnotizado para tentar entender o que existe por detrás do que ele diz, do que ele faz. Quem é esse sujeito? Hoje, nós temos outras formas de acessar o inconsciente que não são pela via da hipnose, que é o que acontece no consultório, né, na linha que eu trabalho. Tem algo além do que você me diz. Né? Tem algo além do que eu estou vendo você fazer. Tem algo ali que é o meio propulsor de todos os seus comportamentos. É a pulsão inicial que te faz agir, que te faz falar sem querer. Como é que eu falei um negócio desse no meio da palestra, no meio da entrevista? A gente tem alguns memes nacionais, né? Que a gente chama de ato falho, que tá aí o tempo todo te denunciando. Não é possível, eu senti um ataque de pânico quando eu entrei no avião. É óbvio que estava tudo certo ali. Então, para aquilo que é bizarro, para aquilo que é inexplicável, para aquilo que... Como assim? Eu vou ter que as pesquisas de Google não respondem, né? A gente entende, porque é uma máxima hoje. O sujeito, ele tá tão na moda saber mais sobre si, mas muitas vezes ele vai no Google, né? E ele tenta, e, poxa, eu continuo repetindo esses comportamentos. Então, é para entender por quê. O que eu faço? Por que esses comportamentos se repetem? E por isso é tão importante saber mais sobre si. Eu tenho um paciente, Jéssica, que ele há 75 anos. Hoje, em análise, ele consegue... 75 anos 75 e faz terapia? Anos, faz terapia. É uma mentalidade boa, não é uma pessoa de... É uma quebra de paradigmas, de conceitos criados lá atrás, né? Ele consegue saber mais sobre si, o que levou a vida dele chegar onde está... Mas, em determinado momento da sessão, ele diz, poxa, se eu soubesse disso há 30, 40 anos atrás, minha vida teria ido por caminhos diferentes. É possível fazer algo agora, sim, mas a saúde está um pouco debilitada, me mudar de cidade, enfim, né? Situações mais ousadas são mais difíceis agora. Então, olha o quão importante é saber mais sobre si o mais cedo possível, porque você passa por uma vida e às vezes se despede dela repetindo comportamentos inconscientes que você nunca os acessou e sofrendo por eles. Costumo dizer, o sujeito passa pela vida sem saber sobre si. Ô, Fabi, mas deve dar um medo, me desculpa, mas deve dar um medo do caralho você olhar pra dentro, pros monstros internos, pros traumas internos, porque eu acredito que se conhecer não é conhecer só o lado lindo da Jéssica, da Fabi, né? Com certeza tem a sombra. E a sombra eu acho que deve dar muito medo. Exato. E como que é lidar com... Como que a maioria das pessoas lidam com isso? Jéssica, extremamente pontual essa sua fala, muito pontual mesmo. Porque terapia é para todo mundo? Não. Análise é para todo mundo? Não é. Ela está aí, mas nem todos dão conta de fazê-la. O Freud ele tem uma frase sensacional que ele diz, é preciso muita coragem para saber mais sobre si. E de fato é. Né? Não é à toa que, em meio a um processo analítico, o sujeito, mas eu piorei, eu estou sentindo mais ataques de pânico. Sim, porque é como uma ferida. Você retira o band-aid, vai acessando isso, vai jogando medicamentos, retira esse band-aid e parte para a cicatrização dela.
E nem sempre é fácil, né? Quase nunca é fácil. É mais fácil colocar um band-aid e fingir que nada está acontecendo ali. E nesse processo de dores, de descoberta de si, às vezes vem o sujeito não gostaria de saber, não gostaria de acessar a caixa preta do avião, não queria acessar isso aqui não. E ele vai chegando. Né? Não é à toa que em muitas sessões, não, aqui... Né, nesse evento, aos 7 anos, eu não tenho lembrança alguma. Foi um momento muito difícil, a discussão dos meus pais, quando eu tinha 10 anos, mas eu não sei te falar nada a respeito. Assim como nossas células, nosso organismo, ele é tão perfeito, Jéssica, que a mente humana também é. Ela te protege de tudo aquilo que é insuportável. O que ela faz? A gente chama isso de recalque, não nos termos comuns, do senso comum, né? Mas ela reprime uma lembrança desagradável. A lembrança é tão difícil, pode ser aí, né, um abuso sexual, pode ser situações de agressão, ou sutis, mas que para aquele sujeito foi muito difícil, que ele te protege, ele apaga essa lembrança. Se você me diz, eu não me lembro de nada. Olha que legal. O que parece um esquecimento é uma forma do seu inconsciente de te proteger. Não acesse isso aqui não, porque vai doer. Vai doer tanto que eu te impeço de acessar isso aqui, que é essa caixa preta. O que a terapia faz? Ela te convida a acessar a caixa preta, que tanto te protege do insuportável. Né? Nossa. É um convite a isso. Não é para qualquer um. E tem pré-requisito? Quando o paciente chega até você, você faz algum diagnóstico inicial para saber... Filho, você consegue. Ou filho, isso aqui talvez você não... Ou não, você toca o barco e vai descobrindo durante as sessões. Então, chamar de Gé, né? Fica pode. Melhor, pode ser? Pode. Gé é tão interessante que, às vezes, eu costumo dizer que o processo analítico ele acontece quando o seu desejo se inicia. Você nem chegou ao psicólogo, não sabe quem vai te atender, mas existe um desejo, uma angústia. Toda angústia, ela gera movimento. As pessoas fazem as pazes hoje em dia com o sentir. Você vai lá, se medica e se anestesia. Eu estou sentindo angústia, eu vou me medicar. Eu estou sentindo ansiedade. Todas as grandes mudanças da sua vida, e agora falando de você, certamente vieram precedidas de muita angústia. Primeiro é preciso sentir que não está nada bom para depois acontecer um movimento. Todo mundo que saiu de um lugar, de uma relação, de uma profissão, de uma cidade, aconteceu antes daquilo ali uma angústia. E toda vez que você se angustia, tem algo ali que a sua mente, seu corpo está te dizendo, isso não é seu lugar, não está bom, não está de chorar, o choro não sai, um bolo na garganta. Por que eu estou sentindo isso? Por isso a nossa mente é tão especial, né? Ao invés de fazer, né, eu costumo dizer, fazer as pazes com a angústia, ao invés de querer se medicar, se anestesiar, o que essa angústia está me dizendo? O que está acontecendo nessa amizade aqui, que toda vez que eu encontro essa pessoa eu não fico bem? Toda vez que eu vou trabalhar, coloco a roupa para ir para o trabalho, eu já estou me sentindo mal porque eu estou indo para lá, né? Enfim, toda angústia gera movimento na nossa vida. Né? E aí o que acontece? O desejo de fazer terapia ele se inicia com uma angústia. Não, eu quero saber mais sobre mim, ou não estou suportando essa situação, ou já estou ali com ideação suicida ou algo grave, tive um ataque de pânico. Então ela começa antes de chegar no analista. E a gente quebra, assim, na contramão do poder. Por que nós não temos mesa no consultório diferente daqui? Não existe, né, na visão médica, por exemplo, não existe um saber, um lado ali que eu estou te consultando. São duas poltronas, o divã, né? Não existe um sujeito que sabe mais sobre o outro ali, uma verdade. Ele vai em busca de um saber que ele nem tem noção e muito menos o analista. Mas o analista tem as ferramentas, os instrumentos. Por isso que, assim, terapia hoje, psicólogo hoje, analista hoje, tem que tomar muito cuidado na escolha do profissional, né? Porque... Peraí, né? Qual é a sua demanda? Quando você se apresenta no consultório para mim, eu sei absolutamente nada sobre você. Talvez a sua demanda principal, ela vai chegar com um ano depois, 6 meses depois, 3 meses depois. Quantos processos analíticos, de repente, com um ano depois, o sujeito não dá conta, ele vem trazer aquela informação 3 anos depois, porque foi o tempo que ele deu conta. Então, é precedido dessa angústia,
né? Não tem rótulos, não tem diagnósticos no início. E hoje também está na modinha essa coisa, olha, eu tenho TAG, transtorno bipolar, eu tenho depressão, já estou com os laudos aqui do psiquiatra. Então, assim, ele já pesquisou muito no Google. Então, ele já chega, lá não deu certo não, me fala aqui. E aí, o primeiro ponto que eu faço, olha, eu convido você a guardar seus laudos lá na sua gaveta. Porque aqui você não é a Jéssica que tem ataques de pânico, crises de ansiedade, a Jéssica depressiva. Aqui você é a Jéssica, um sujeito de desejos, de angústias, de sofrimentos. E quando a gente desmonta o sujeito, me parece que ele se sente nu, porque mas eu estava me ancorando no meu laudo, eu estava me ancorando... Como assim, né? Na minha certeza. Na minha certeza, exato. Ele quer dar nome ao que se tem. Quando ele agenda com um psiquiatra, por exemplo, eu quero dar nome ao que eu tenho. Não me interessa o quê, mas eu saí com o papel do consultório, agora eu entendi o que eu tenho. E entender o que eu tenho é para ir na contramão de acessar a caixa preta. Quando ele entende o que ele tem, né? O rótulo que ele tem, não preciso acessar os problemas. Então, é como se ele realmente ficasse nu ali. Não, você não é nada disso. Aqui você é um sujeito de questões, sofrimentos, e vamos lá. Né? Quando a gente fala disso tudo, para mim, assim, quando você fala, parece que são coisas que a gente vem construindo desde a nossa primeira infância até a gente conseguir perceber a situação. Então aí, eu queria que você falasse um pouquinho da influência dos nossos pais, mãe e pai, na construção da nossa mentalidade e, consequentemente, dos nossos comportamentos. Como que a forma que a nossa mãe, por exemplo, se ela é super protetora, tem a tendência, né, de X ou A, e se ela não é, deixa a gente... Não sei, isso aí você vai construir, mas como que eles interferem nessa construção de mentalidade e comportamento? Olha, é tudo. Eles têm total influência sobre as repetições atuais do nosso comportamento. Principalmente se não Deixa eu elaboradas. só fazer um parêntese. Quando a gente fala de pais, essa influência vai só de pai e mãe, ou qualquer a família bem mais próxima envolve, ou é particularmente pai e mãe? As nossas primeiras referências de amor. O que acontece? Função paterna. Função paterna não é uma função de pai. Quem pode ter exercido função paterna na vida de alguém é uma tia, uma madrinha. Mas todas as nossas primeiras referências de amor, elas têm total influência sobre todos os comportamentos ao longo da vida. Pode ser positivo, pode ser negativo. Se não elaborado, você pode passar pela vida repetindo comportamentos que têm a ver com as suas primeiras referências de amor. A escolha do seu parceiro amoroso, também primeiras referências de amor. Muitas pessoas têm aí, por exemplo, um pai, não gosto de usar muito esse termo de abusivo, mas aqui eu vou usar assim. Um pai abusivo escolhe, de repente, um marido abusivo porque ele aprendeu que é assim a forma de amar. Quando você fala abusivo, não do lado sexual, do lado psicológico. Psicológico, agressivo, né? Enfim, detendo um poder. E ela escolhe um marido que vai deter um poder sobre ela, porque não, amar é assim. Eu aprendi que o amor é assim. E ok, então a gente sofre mesmo no amor. Por exemplo, não, filha, é assim que o seu pai demonstra amor. É o jeito dele, mas ele te ama. Então, é o jeito dele, é assim que ele... Você vai introjetando a sua vida inteira lá nas suas primeiras referências, né? Aqui eu não vou me ater a termos técnicos, complexo de Édipo, mas só para tentar ilustrar, assim, com termos mais simples. Se você não elabora o que te ocorre ali, todo amor em excesso mata. Toda falta de amor mata o sujeito, de certo modo. Né? Toda vez que você ama em excesso um filho seu, você mata um pouco daquele filho, porque você não tira as rodinhas para que ele venha pedalar sozinho e voltar machucado e sangrando. Né? Ele não vive as próprias dores da vida. Toda vez que lhe falta amor, muitas vezes ele não consegue caminhar, ele não consegue ir. Que, por exemplo, você trabalha muito nessa direção, talvez mulheres, homens que poderiam ser fantásticos, mas param nos 25% por falta de crédito a eles lá atrás. Né? E nós sabemos também que nem todos têm condições financeiras de pagar um processo analítico, pesquisam no Google, fazem o que podem por si. Infelizmente não é possível sozinho, mas qualquer ferramenta que venha ajudar o sujeito, ela é bem-vinda a si. Mas quantas pessoas que param nos 25% por falta de alguém que acreditasse um pouquinho, depositasse uma moedinha, um centavinho ali de crédito no sujeito. Né? É muito difícil essa questão de falta e excesso.
Você consegue delimitar, por exemplo, as consequências do relacionamento com o pai na vida adulta e as consequências do relacionamento com a mãe na vida adulta? Eu já li algumas coisas de que mãe tem a ver com vida financeira, pai tem a ver com alguma dessas coisas. Não sei se isso procede, se não procede, mas você consegue delimitar ou não? Depende de cada quadro. Não procede, tá? Assim, é como se eu fosse aqui agora no Google e pesquisar. Se você sonhou com cobra essa noite, vamos verificar o que é sonhar com cobra. E aí é que entra já o grande cuidado que a gente tem que ter hoje com essas modinhas. Porque o sujeito de agora, ele descobriu que a saúde mental está em alta. Se ele não se conhece, ele não vai a quase lugar nenhum. Os relacionamentos certamente tenderão ao fracasso. Então, como a saúde mental está em alta, novos profissionais também estão em alta. Novas profissões estão sendo criadas o tempo todo. Pessoas estão ganhando muito dinheiro com isso. Na fragilidade do ser humano, no desejo de saber sobre si. E aí, a todo momento, surge uma nova profissão, uma nova teoria, um novo nome para a sua personalidade. Vamos encaixar a Jéssica numa dessas 4. E vamos ver quem é a Jéssica. Você faz, às vezes, cursos, sai de lá sabendo da sua personalidade, mas não sabe o que fazer com isso. Por exemplo, tem uma profissional que estava cuidando de mim esses dias, e aí a gente batia um papo e ela falava, olha, Fabiana, eu fui ali, né, eu fiz, por exemplo, eu descobri num curso que eu tenho, mas eu cheguei em casa, eu comecei a rotular meu marido, meu filho, número 1, filho 2, você é isso, você é aquilo, você se encaixa nesse. Sabe o que aconteceu, Gé? Ela foi quase que cancelada da própria casa. Ela falou, Fabiana... Claro, mas que mulher chata, imagina! Exatamente. Ela quase perdeu a família, porque ela tinha informações, mas ela não sabia o que fazer com isso. Então, quando o filho você está se encaixando exatamente nisso, naquilo, o marido, ela se tornou quase que uma ditadora em casa. Ditadora comportamental, exato, né? Exato, e ela virou para mim e falou assim, quase que eu perdi minha família, porque eu fiquei insuportável. Para que eu iria começar a apontar o dedo para cada um? E eles não fizeram, só eu fiz. Então, olha os riscos disso, Jé. Fazer um curso e não saber como usar isso lá fora. Então, N profissões, N cursos, tudo está sendo criado. A gente está no boom. Todo mundo descobriu a saúde mental. Que maravilha. Só que não é que maravilha, não. É exatamente que perigo é isso, sabe? Que é, por exemplo, o que você acabou de me dizer. Olha, dependendo da mãe, você vai ter um fracasso financeiro, o pai, dependendo de como foi, você aos 15 tende a... Não tem nada disso, sabe? O que nós temos é as primeiras referências de amor, sejam elas quem for, influenciando, sim, o seu percurso inteiro de vida. Mas aí começaram a dar nome para trechos específicos disso, daquilo, né? Mas sim, a sua história de vida mal elaborada tende, né? Você tende a repetir durante uma vida inteira comportamentos bizarros, repetitivos, sem perceber que aquilo é que está te trazendo sofrimento. Pode, aí vem, agora eu chego onde você quer. Tende a ter talvez um fracasso financeiro, sim, por conta de alguma baixa autoestima lá de trás, por conta de questões anteriores. Tende a ter fracassos no amor? Tem, por questão de consequências dessa somatória toda lá de trás. Então, se a gente for colocar no topo da pirâmide, financeiro, amor, sucesso, tudo isso está envolvido, sim, mas por essa base inteira lá de trás, entendeu? Ótimo, excelente. Então, vamos trazer um pouquinho mais para a gestão, que acho que tem muito a ver com isso que você falou. Dentro da gestão, a gente estuda as gerações, baby boomers, geração X, Y, Z, né, que a gente tem falado muito disso atualmente, né, e as formas de comportamento, porque cada geração, não no intuito de falar que todos são iguais, mas que cada época, de acordo com as características de um momento histórico, econômico e social, deixam algumas condições que moldam, né, socialmente aquela geração. E aí tem uma frase também que eu acho bem interessante, filhos fortes, geração forte, filho fraco, geração fraca, filhos fortes. Sim. Que eu acredito que tem muito a ver quando você pega ali a teoria das gerações, né, dos baby boomers, X, Y, você consegue ver claramente prosperidade financeira, então você tem algumas questões. E aí a gente entra hoje
eu vi uma frase também que eu achei muito interessante. Sempre a geração mais recente, ela é intitulada pela geração mimimi pela exatamente posterior. Ou seja, a geração Y já foi intitulada de mimimi pela X, hoje a Y intitula a geração Z de mimimi. Sim. Mas tem realmente isso? Você consegue traçar um paralelo quando a gente tem pais mais fortes, a gente cria bem-sucedidos, talvez, a gente cria filhos mais fracos e vice-versa? Tem alguma relação verdadeira nessas teorias? O interessante, quando a gente fala de gerações, né, e o retrato que eu tenho... Mas sempre olhando, desculpa te interromper, mas sempre olhando num espectro mais amplo. Tenho certeza que seu trabalho é algo bem individual. Quando a gente fala essas teorias, a gente pega realmente uma média. Sim. O interessante é o percurso que eu me recordo aqui, quando você fala de gerações. Aí que está, o sujeito não analisado, né? Por exemplo, tem um caso clínico de uma pessoa que foi criada em situações extremamente difíceis, financeiras, psicológicas, muita vulnerabilidade, extrema vulnerabilidade em diversos sentidos. E aí nós temos a próxima geração. Tudo está tão mal elaborado nessa pessoa que a próxima geração ela veio quase que impedida de ir sozinha. Não se retirou as rodinhas da bicicleta, porque não. É quase que aquela mãe, sabe, que você vai ter a festa de 15 anos? Sim, porque eu não tive a festa de 15 anos. Não é sobre o filho, é sobre agora eu tenho condições de fazer. Não tem a possibilidade, você vai ter sim. Então, muitas vezes, esse que intitula a geração mimimi foi o responsável por criá-la. Porque, veja bem, vamos colocar essa criança numa manjedoura, né? E vamos tentar impedir ali, aí que a gente entra em ideação suicida. Veja bem, vamos impedir que esse filho sofra. Toma o brinquedo, toma o pirulito, vamos lá, aqui a família é tudo, ok? Aí, em algum momento, a vida vai dizer não para essa criança. Geralmente... é lá no vestibular de medicina que disse não, foi reprovado pela primeira vez. Esse pai não tem controle disso. Ou, por exemplo, o primeiro namoradinho que aos 15, 13, 18 não quer mais namorar e tem o direito disso, eu não te quero mais. O que acontece, Gé? O sujeito se desorganiza. Às vezes, não todos, claro, mas às vezes é ali que ele vai se deparar com o primeiro não da vida. Porque o pai sofreu tanto, que ele quer proteger tanto, que esse sujeito não dá conta de não, ele não se frustrou. Uma vez eu perguntei para uma adolescente, mas como que funciona geralmente quando as coisas não dão certo em casa para você? Esse adolescente tinha uma média de 14 anos, ele demorou bastante para responder, demorou bastante... as coisas não costumam dar errado em casa, Fabiana. Então, veja bem, né? Quando que ele vai Como que ele aprende a lidar com frustração? E o que tá? Porque o mundo, eu falo que o mundo lá fora não passa pano. Exato. Aí o que acontece? Vem o não do namoradinho, do vestibular que não foi aprovado, ou da galera da escola que não perdoa, né? Eu costumo dizer que quem passa do ensino médio passa de qualquer fase da vida, porque não é fácil. Não. Fundamental o ensino médio. Aí vem o colega que não quer saber o que ele acha. Esse colega bota um apelido ou outro. Então, muitas vezes, essa geração que julga mimimi, ela foi responsável, em parte, por esse mimimi. E aí vem as formas. Tem pessoas com crise de ansiedade, ideação suicida. O que é ideação suicida? Ideação suicida é o sujeito que começa a passar pela cabeça dele sumir. Tá tão difícil aqui na escola com essa galera, esse vestibular que eu não fui aprovado, esse namoradinho que não me quer mais, que eu quero sumir. Eu não aguento sofrer. Diante de sumir, a gente tem aí, de modo implícito, um desejo de... Ele quer sumir do problema, mas muitas vezes ele coloca a vida dele em risco. Ele está tão desorganizado... e nós estamos agora no Setembro Amarelo, né, onde se fala prevenção ao suicídio. Ele está tão desorganizado que o suicídio pode acontecer, a gente chama de passagem ao ato. Então, formas de lidar com o sofrimento. O sujeito vai desaprendendo a sofrer,
né? Assim, como é que sofre? Vamos medicar de novo, sendo que todo sofrimento está sinalizando alguma coisa, toda angústia está nos dizendo algo, algo muito atual nas redes sociais, por exemplo, né? O retrato perfeito da família perfeita, a viagem, o cachorro, o papagaio, tá tudo certo, só eu não tenho isso aqui, como assim? Aquele sujeito que está tentando ganhar a vida e comprou ali o seu primeiro carro, seminovo, aos 30, e entra e olha o de 22, que acabou de formar, mas que está com um super carro importado. E como assim? O que acontece, Gé? É desvalorizado o sujeito que comprou o primeiro aos 30, seminovo, parecendo que ele está fora de moda, fora de lugar, quando na verdade ele está no exato lugar. É construção a escadinha. Olhando, por exemplo, pelas redes, ele acha que ele está desenquadrado da vida, quando o outro lá teve oportunidades, ou esse carro nem é dele da foto, e por aí vai. O sujeito acha que eu não estou no devido lugar, né? Eu não pertenço a isso aqui. E começa a rede social. Quando o sujeito não está legal, ela pode, de fato, vir a calhar ataques de pânico, angústia, sintomas depressivos, porque... O que eu não consigo? O relacionamento, a pessoa terminou ali com 6 meses, já está com outra pessoa, já está casado, já está maravilhosa, e eu já estou há 3 anos sozinha. O que está acontecendo de errado comigo? É aquela velha frase, eu costumo dizer que pessoas que amam muito, mãe, avó, não, filha, vai chegar a hora certa. Vai chegar a hora certa, vai chegar. E o que acontece? Essa frase é tão perigosa, Gé, porque quem disse que vai chegar a hora certa e que essa pessoa vai encontrar um amor? Às vezes ela vai completar 50, 60, 70 anos, vai ser muito feliz, mas ela não funcionou no amor afetivo. Perfeito você tocar nesse assunto. Sabe por quê? Porque quando a gente observa, assim, hoje, como é que funciona a questão dos relacionamentos, cada vez você vê mais pessoas ali na beira dos 40 anos, que até pouco tempo atrás já eram pessoas casadas, com filho. E a gente vê constantemente cada vez mais pessoas que não querem casar. E tudo bem, né, em relação a isso. Mas é normal não querer casar ou não é algo mais diferente, imposto por uma realidade digital, muito, muito ágil, muito fácil, em que você não constrói de verdade nenhum relacionamento com alguém? Porque eu tenho me questionado muito a respeito disso ultimamente, sabe? Até que ponto a relação realmente não estava boa? Até que ponto eu não consegui resolver? Será que realmente não tinha outras formas? Será que o amor é isso mesmo? Não deu certo, eu largo pra lá? Não sei, eu queria saber de você. Como é que isso é tratado, se é que isso é tratado? Eu vejo por 2 ângulos essa sua pergunta. A primeira o sujeito descobriu que ele pode não casar, pode não ter filhos e tá tudo bem. Uma descoberta nova, atual. Quem disse que eu tenho que casar? Quem disse que eu tenho que ter filhos? E é libertador isso. Isso é muito bacana, porque vem quebrando aquele ideal de gerações, né? Aquela tia que no Natal, e aí, né? Adolescente com 13 anos, como é que estão os namoradinhos, né? E aquela cadeia. Namora, cadê o casamento? Se casa, cadê o primeiro filho? Aquela cena clássica das ceias de Natal e as perguntas desagradáveis, né, que se torna também um meme. A gente encontra adolescentes fugindo, vai vir aquela pergunta, aquela tia chegou. Então ele descobre, de repente, inclusive, que ele pode devolver para a tia. Não, tia, não tô namorando não, e tô super bem. E olha que legal, a gente tá passando por essa libertação. O primeiro filho. Gente, às vezes a pessoa não consegue ter filho, e você tá ali, o filho não vai ter não, e ela tá tentando ter filho há 4 anos e não consegue. Você pode mexer na ferida de alguém, né, que tá tentando, mas não vai vir esse filho, não. Então, as pessoas estão descobrindo essa liberdade. Ok. O outro ângulo é a intolerância ao diferente. E que realmente a quebra de narcisismo, porque relacionar já deixar de dar vez ao nosso narcisismo. Quando você se relaciona, você quebra. O que é o narcisismo? É o desejo que a sua vontade impere o tempo todo. Para relacionar, você tem que baixar a bola. Eu costumo dizer que um casamento é o quê? É lá a cena clássica de você tem 4 malas, eu também tenho 4. Nós nos casamos e, de repente, nos deparamos com um guarda-roupa. 8 malas, o guarda-roupa só tem lugar para 4. E aí eu olho para você olha para mim e falamos, e agora? Só tem lugar para 4. Nós temos 8.
mas eu queria me desfazer dessa aqui, mas essa daqui não vai dar, porque essa não vai. Mas essa também, entendeu? Quem vai se desfazer de quais malas para a gente colocar 8 em 4, num espaço de 4? E ninguém quer fazer isso mais. Para fazer isso, você tem que baixar a bola do seu narcisismo, entendeu? Vou ter que calçar o chinelo da humildade aqui para funcionar com essa pessoa. E esse é um problema atual. Tem aplicativos, um aplicativo atual que né, você coloca todas as Gente, reparem que ela não está... O copo dela está intacto. Vai chegar o final do podcast, a pessoa que é a host vai estar daquele jeito e a Fabiana plena. Gente, só para dizer que não está intacto, ele estava exatamente aqui, tá? Tem um aplicativo que você coloca todas as suas características, vice-versa, e ao final ele vai dizer, bom, tem 90% de chances de dar certo. E relações, né? Tinha um paciente que dizia, olha, Fabiana, eu gosto muito do campo, sou muito do campo, e ele é muito da cidade, isso não vai dar certo. Eu costumo dizer, poxa, peraí, você quer namorar realmente com aquela planilha de iguais? Não, mas peraí, esse é você mesmo, se não é o outro, né? Não, quando você, de repente, quer encaixar, não, esse é você. Peraí, te dá uma sacudida, é você. Tem um outro que vai te trazer algo novo. Um estilo de comida, de música, de viagem, de gostos, de manias bizarras, de comportamentos. Esse outro vai te abrir para um universo novo, né? Para um leque de possibilidades. E você vai se abrir a isso. E hoje a gente, na bolha de iguais, na cultura do cancelamento, também faz muito parte tem que bater a planilha para a gente ver se vai dar certo ou não. E eu não tolero nada diferente, porque eu aprendi que eu sou capaz e que eu não vou baixar a bola. E isso que é o lado perigoso. Aí estão deixando cada vez mais pessoas na bolha de iguais, sozinhas, porque não se abre ao novo. Porque para se abrir ao novo tem que calçar o chinelão da humildade, vamos colocar assim, e baixar o narcisismo. Entender que não é uma cópia de mim mesmo. Esse é o conto do Narciso, né? O Narciso, ele é uma figura que ele se apaixona pela sua própria imagem refletida no lago. Tinham as ninfas apaixonadas por ele, mas ele não tinha olhos para ninguém. Ele só conseguia se ver refletido no lago. Refletido no lago, esse apaixonamento foi tão grande, foi tamanho, que ele acabou tragado pelas águas desse lago, morreu afogado. Ou seja, o narcisismo nos mata, porque você não quer um outro, você quer alguém que reflete para você mesmo benefícios e prazeres. Eu não vou deixar de fazer absolutamente nada. Eu estou apaixonado por mim e perpasso um outro aqui entre eu e ele. Então, que pesado, né? Exato. Então, ele é tragado pelas águas do lago, no apaixonamento por si mesmo. Sabe? Mas como que a gente... É uma pergunta difícil para ela, né? Mas assim, tem como a gente entender se a gente tá com esse comportamento narcisista ou se a gente tá... não sei se esse termo é correto, aquele amor fluido, muito de não realmente querer esforço para dar certo com alguém, ou se não, eu sou uma pessoa que... o meu perfil é de uma pessoa que dá certo solteira, que não quer me relacionar. Uhum. Como que isso na nossa cabeça a gente consegue identificar? Eu acho que eu entendi. Como permanecer ou não, por exemplo, com alguém ou encerrar, quando você não tiver justificativas e ainda assim escolher permanecer. Porque essa é a ideia do amor, né? Eu não tenho justificativas, mas ainda assim eu escolho permanecer. Poderia sair, mas não consigo sair. Eu escolho ficar. Entende? Então, na verdade, essa pergunta, ela não precisa de uma resposta. É você, por exemplo, o sujeito que vai se observar. Quando ele não tiver o desejo de sair, isso está acontecendo nos encontros e nos desencontros. Isso está acontecendo, porque a liberdade, né, você pode conseguir ser você mesma com alguém do lado. Né? E, de repente, isso pode não rolar com várias pessoas, até que chegue alguém que não dê vontade de ir embora. Ainda que nos desencontros, nos pequenos atritos, não dê vontade de ir embora. Então, na verdade, não é uma resposta que se busca. Ela acontece. E aí você percebe. Entende? Perfeito.
Vamos voltar então para o nosso papo de milhões, voltar aqui para nosso lado empreendedor, que eu acho que o lado pessoal a gente já deu uma trabalhada. Uma coisa também que a gente que eu vejo, que eu trabalho inclusive nas primeiras partes ali dos treinamentos de liderança, a gente tem algumas atitudes que a gente chama até de chá, comportamentos, habilidades e atitudes que são características de um bom líder. Hoje a gente fala muito da diferença do chefe e do líder. Você, como psicóloga, você conseguiria falar assim, Jéssica, quando eu olho para o empreendedor, normalmente eu vejo essas características de mentalidade, que é diferente, por exemplo, de alguém que está com dificuldade profissional, porque a gente sabe que empreendedorismo é tiro, porrada e bomba. Exato. Aquele close que a gente vê no Instagram, gente, é só close mesmo. A vida, o dia a dia é muito mais difícil, é um problema todo dia, com pessoas, de dinheiro, de processo, de tudo. Então, como que é essa cabeça desse empreendedor, normalmente, esse comportamento, essa mentalidade? Dar conta de lidar com risco. Talvez seria o primeiro que eu elencaria. Nem todas as pessoas, elas lidam com o risco da mesma forma. Isso é muito perigoso nas modinhas atuais. Veja bem, eu compro um pacote, eu quero mudar de vida, eu vou para uma imersão de 5 dias. E eu volto de lá, gritando alto, enfim. E aí... Gente, eu vi a cena. E é verdade. Tem a vibe coach, né? Uau! Venda! Gente, eu tô rindo, mas com pra não muita chorar. Preocupação, tá? Eu acho que é preciso colocar essa minha preocupação. Veja bem, né? Eu recebo no consultório essas demandas de quem, por exemplo, fez. E aí, nós fizemos esse curso juntas. Você foi, eu não. Você foi, você montou sua empresa, tá dando certo, você mudou de cidade, você tá participando dos podcasts no Rio de Janeiro. E eu não. Poxa, o negócio não tá indo, eu sou muito fraca mesmo. O que acontece? Esses grupos prontos, eles acreditam que todas as pessoas podem ser formadas e não são. Não podem. Tem pessoas que vão ser formadas para uma área distinta. Por isso que a gente tá em desuso o teste de QI. Vamos ver qual o QI da Jéssica. Né? E antigamente era quase que assim, vamos ver se ela vai ser alguém na vida. É igual, por exemplo, escola, ensino médio, exatas, você não tem notas legais e esse menino não vai muito longe, não. Isso está em desuso, porque hoje existem inteligências múltiplas. Às vezes na escola você foi um fracasso, mas você é ótima no balé, na música, na dança, a inteligência corporal. Você pinta super bem, olha a criatividade em alta aí, você canta super bem. Enfim, N profissões para além daquele quadradinho ali que é a reformulação, inclusive, do ensino hoje, né? De ter que te colocar ali. Eu acredito demais nisso que você falou. Inclusive, essa semana gravei uns stories, uma sequência de stories falando sobre isso. Sim. Que, para mim, o modelo educacional atual, ele tá fadado ao fracasso justamente pela necessidade de colocar as pessoas em caixinhas. Exato. E desconsiderar habilidades que a escola não tem capacidade de lidar. Mas como seria uma discussão muito ampla, né? E a gente não vai se colocar, vamos ver como é que a gente lida com isso atualmente. O Einstein, ele coloca uma frase que eu gosto muito, que é: se você julgar um peixe pela sua capacidade de subir em árvores, ele iria passar uma vida inteira acreditando ser um tolo. Ou seja, a pessoa certa no lugar errado. Né? E aí, nessas inteligências múltiplas, nós temos um sujeito que talvez ele vá para a imersão, ele ele é um cara bacana, mas ele não nasceu para ser empreendedor, ele não tem essas características, ele é bom mesmo, é na pintura, é na gastronomia que ele poderia montar um excelente restaurante, desde que tivesse alguém para administrar. Exatamente, perfeito, você conseguiu captar a ideia. Então, nessa de vou mudar de vida, não é para todo mundo. Olha o cuidado que a gente tem que ter com as novas profissões que formaram aí, Jéssica. Tá, saúde mental em alta, ok, mas não é para todo mundo. Então, quando você diz características de líder, todo mundo foi para a imersão, eu fiquei, você avançou, porque essas não são as minhas características, não funcionam comigo. Particularmente, por exemplo, eu tenho uma equipe comigo, né? Me coloca para fazer comida que você vai ver que desastre que vai. Não é minha praia, eu terceirizo isso. Quando eu comecei com o meu marido, eu até falei para ele assim, olha, não gosto de cozinhar. Eu acho que ele não imaginava que era assim, nem fritar ovo igual realmente é. Sabe fazer gelo? Mas, gelo eu acho que eu consigo. Tá valendo. Tem alguém para administrar o consultório, para fazer a comida lá na minha casa. Tento contratar boas pessoas para isso.
não é a minha praia. Então, eu tento ir para aquilo que eu funciono, que lá a chance de dar certo é bem mais alta. Vamos para aquilo que está dando certo. E não tem que me julgar por isso, entende? Dentro de gestão, eu trabalho muito essa parte. Eu brinco que cada pessoa tem um superpoder. E que o líder, ele tem que conseguir identificar qual o superpoder do meu colaborador e colocar ele para fazer algo relacionado ao superpoder. Exato. Porque se a pessoa ela tá fazendo o superpoder, ela vai fazer aquilo muito mais fácil, ela vai ter uma produtividade muito maior, consequentemente mais dinheiro, mais felicidade para a pessoa, mais dinheiro para a empresa e tudo flui muito bem. Exatamente. E aí, sabe o que acontece? Eu também já trabalhei muito na psicologia empresarial. Às vezes esse líder vai descobrir que esse funcionário, ele não tem, entre aspas, superpoderes ou habilidades para lidar com nenhum setor da empresa, que é fora. Então, você é muito bom, eu te estudei e descobri quem é você. Mas a nossa empresa, para suas habilidades, ela não vai ter nenhum lugar para você ocupar. Acontece. Isso é aquele que aprendeu a demitir. Tem uma amiga minha, né, que ela dizia assim, e eu também fazia essas demissões, às vezes é um pouco de, ao invés de você não se encaixa na empresa, cara, você nasceu para mais. Não é aqui. Suas habilidades são outras, você nasceu para mais. 3 meses depois, 10 anos depois, está o sujeito explodindo em outra área. Você conseguiu entender que ali não era o lugar dele. É por isso a frase do Einstein. Se você julgar um peixe pela capacidade de subir em árvores, ele passaria a vida inteira acreditando ser um tolo. E pessoas morrem nessa, completam 70 anos nessa, ganhando valores muito baixos, porque realmente eu não sou muito bom mesmo, não. Entende? Então, assim, naquele lugar não é. Aí vem o perigo de querer ser empreendedor sem ter nascido para isso, ou de ser um empreendedor, talvez 50%, porque não aprendeu a usar as suas potencialidades. Tem, né? Isso também, né? Da gente Isso. conseguir destravar o superpoder. Isso. Sabe o que é engraçado? Você falando sobre isso, acredito que a gente, quando a gente está no início da nossa trajetória profissional, a gente experimentou poucas coisas, né? E tem aquilo que você falou, você não vai gostar de fazer tudo, mas eu acredito no experimentar, né? Eu nunca fiz nada, como é que eu vou saber realmente o que eu gosto, o que eu sou bom e o que eu não sou? E aí eu lembro que quando eu fiz estágio, uma gestora minha falou assim, Jéssica, você é muito boa, mas eu acho que não é a sua linha trabalhar aqui. E na época eu fiquei pensando nisso, porque realmente eu tinha muito feedback positivo. Mas sabe um negócio que me fritava, Ofá? Receber ordem. Receber ordem nunca foi comigo. Sim. E eu sou a pessoa que tem uma mentalidade muito ágil. Eu me entedio rápido. Eu gosto de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Não gosto tanto de fazer a mesma coisa. E foi isso que você falou. Sim. Dava certo, mas não era aquilo que dava tão certo. Até quando falei com você que veio a pandemia, eu falei, não, eu quero tentar isso. Se eu falar que foi fácil, que foi gostoso todos os dias, mentira, não foi. Mas eu tenho a sensação de todos os dias, quando eu coloco a cabeça no travesseiro, que eu tô no caminho certo. Por mais difícil que tenha sido, por maior que sejam os obstáculos. Eu acho que tem muito a ver com isso. Eu acho que agora, realmente, a gente vai descobrindo qual que é a linha. Só que quando a gente escuta isso, não é legal. Né? Então, assim, acho que aprender a lidar com isso e quando você falou de olhar para dentro, entender o que é e destravar o superpoder. Conseguir ter essa mente para você realmente testar, aprender, entender o que você faz de bom. Porque eu acredito que todo mundo tenha um superpoder. Sim. Às vezes alguém vai te sinalizar isso. Tipo, Jéssica, você é muito boa, mas você nasceu para mais. Não é esse o seu lugar. Às vezes você vai ter esse insight. Eu não estou me encaixando aqui, esse negócio não vai de jeito nenhum. E você se descobre na vida, né? Mas você conseguiu encontrar boas saídas. Nem todo mundo consegue, né? Realmente é um treino, é uma habilidade, não é para todo mundo. Pessoas precisam de ajuda, pessoas precisam se conhecer. Ou, às vezes, é um grande empreendedor, mas não sabe lidar com risco, por exemplo. Investimentos, próprio empreendedorismo mesmo, é risco o tempo todo. Aí, você está lá no seu curso, na sua imersão, né? Vamos, risco. Nem todo mundo. Quem disse que o seu colega tem que lidar com risco como você lida? Às vezes ele não dá conta. Coloquei esse valor, colhi, ele não dá conta. Ele se desestrutura. A gente tem que respeitar esse sujeito.
né? A gente tem que respeitar. Então, são características individuais o tempo todo. O individualismo está aí para todo mundo. Agora, claro que se você não se conhece, não sabe, né, para onde você está caminhando, tem uma frase que eu gosto muito que diz: se você me conheceu ontem, permita-me apresentar novamente. A minha evolução é constante e eu mudo todo dia. Perfeito, né? Ou seja, lá, essa sua diretora, essa sua chefe, ela te deu um olhar sobre você, né? Talvez, ok, você foi mesmo, mas o ano que vem você vai estar se apresentando novamente para uma versão que hoje você não consegue me falar, porque eu te encontro na rua daqui a um ano e, poxa, Fabiana, não era nada daquilo, eu me descobri nessa área, eu fui. Essa é a grande liberdade, né? Nada é congelado. Você pode ser, inclusive, muito bom numa área, mas de repente se descobre em outra. Às vezes quem te descobre é alguém que te olhou, um olhar dessa pessoa, e por aí vai. Então, estarmos abertos, né? A análise faz isso, sabe, Gé? Ela desconstrói verdades. Desconstrói as verdades que você me traz congeladas de uma vida inteira. E quando a gente vive aberto a desconstruir esse monte de verdade congelada, a vida fica mais dinâmica, a vida acontece também no erro, na tristeza, na mágoa, no que dá errado. Mas, afinal, você está vivendo, você está protagonizando a própria história, né? A vida flui quando você está aberto. Relações, trabalhos, até aqui eu era isso aqui, mas de repente eu mudei, eu descobri, assim como a cultura do cancelamento. Às vezes você tem, por exemplo, um grupo de amigas, tinha alguém que você não gostava de modo algum e, de repente, você sentou num lugar, se permitiu conhecer, não era nada daquilo que você pensava. É aquela velha frase da amiga: mas não acredito, você tá andando... Não tô acreditando, não. Cadê, quase que assim, cadê o contrato que você assinou dessa pessoa, que essa pessoa era insuportável lá mas atrás? a pessoa muda, você muda, todo mundo muda, né? Exato. Ou dizer também, olha a vaidade aí. Calçar o chinelo da umidade, gente, eu mudei totalmente a versão que eu tinha dessa pessoa. Eu estava errada, eu estava equivocada e mudei mesmo. Nossa, nada a ver do que eu disse. A coragem de dizer isso. Ótimo você ter falado de coragem, porque eu também acredito que a questão do empreendedorismo, o próprio líder, o gestor, tem muito disso de não ter medo de corrigir. Dentro de empresa, eu trabalho diretamente com planejamento estratégico e é algo que a gente tem que corrigir a rota todo dia. A gente faz o plano, periodicamente a gente verifica o plano, o que deu errado, o que deu certo. O que deu certo a gente mantém, o que deu errado a gente corrige. Só que tem isso, né? Se eu sou aquela pessoa que não sei lidar com o erro, como que eu faço isso? Porque eu brinco que fazer o planejamento, ele é lindo, né? No papel, eu posso colocar o que eu quiser. Agora, vai trazer pra realidade pra você ver. Você já viram aquele meme que tem, assim, o plano? Aí uma casa maravilhosa. E quando você traz pra realidade, é uma casa totalmente diferente do que você fez no plano. Então, como que... eu acredito que isso seja uma habilidade da questão do gestor, principalmente do empreendedor. Ter essa coragem de lidar com o erro e recalcular a rota. Sim. Mas isso faz sentido, não faz? O grande desafio, talvez, aí, desse empreendedor é porque ele está lidando com várias mentezinhas diferentes. Até um treinamento, um momento que ele teve, cada um recebeu de um jeito diferente. Um absorveu super bem, o outro não. Aí vem os bloqueios, as travas da sua história de vida não elaborada. Então, mesmo quando você faz uma reunião com 5 pessoas, com 3, com 10, cada um vai absorver de uma forma diferente. Mas, pensando em narcisismo e vaidades, e isso acontece muito em empresas, talvez uma forma interessante seria nivelar isso do começo. Por exemplo, estou vendo resistência à correção, resistência, tendo dificuldade de recalcular a rota. Isso tudo é o quê? Tem na raiz, isso é vaidade, isso é narcisismo. Aí eu acho que seria legal repensar, talvez, fazer individual ou fazer em grupo, mostrando exatamente a importância de recalcular a rota. Se você não recalcula a rota, você não sai do lugar, você não evolui. Se você não se abre o erro, né? Por exemplo, eu tive uma situação dessa com uma secretária que trabalhava comigo há 5 anos atrás.
eu percebia que estava acontecendo, assim, ela era uma empregada doméstica que acontecia, tinha muita aversão a escutar, por exemplo, olha, a comida ficou muito salgada, ou né, essa roupa manchou de novo, vamos ver o que está acontecendo, que realmente é a terceira vez que essa roupa manchou e tal. Então, assim, é uma pessoa que ela realmente se protegia de qualquer nível de crítica ou correção. E aí eu tentei compreender o que está acontecendo. Né? É esse ofício que a gente sabe que vem aí extremamente arcaico, né? De saber como é que talvez chamaram a atenção lá atrás, ou talvez é medo de demissão, ou medo daquilo. Então eu tive uma conversa, disse, olha, a gente está aqui para nivelar trabalhos. Então, o tempo todo eu vou precisar te falar o que ficou bom, o que não ficou. E tudo bem, você vai falar, olha, isso que eu também não dou conta. E tá tudo certo. Então, depois dessa conversa, as coisas funcionaram. Levando isso para uma empresa, a gente pode pensar num treinamento de grupo, dizendo sobre vaidades, narcisismo e medo. Né? Quando você não tem ninguém para te corrigir, você também não sai do lugar. Olha, a pobreza que é não aceitar ser corrigido. Mas aí vem também o lugar de quem está corrigindo. Perfeito. De que forma que está corrigindo? A gente vai fazer uma reunião das pessoas aqui. Olha, de repente eu vou expor essa pessoa, claro que vai dar errado. Né? Não adianta trabalhar as vaidades com essa pessoa se no dia seguinte vocês vão estar numa mesa expondo ela. Segura a vaidade aí que a gente vai começar a te... Né? Macetar. Exato. Então, assim, seria legal os colaboradores mais difíceis, individualmente, né? Fazer isso individualmente. E fazer em grupo. Então, o foco não é erro ou não, esse treinamento, esse trabalho. O trabalho evolução, né? É sobre evolução pessoal, narcisismo, vaidades. Aí sim, você foi lá na raiz do problema. O medo é de quê? O medo é de não ser bom, né? Qual é o seu medo? O medo é de ser demitido, o seu medo é do outro pegar. Então, não, nós só evoluímos quando a gente sai do lugar. E perfeito você falar isso, porque eu acredito, né, a liderança que a gente trabalha, inclusive, nos treinamentos, é tudo voltado para pessoas. Se você observar, a forma de gestão ela tem mudado muito, principalmente nesse cenário, de novo, pós-pandêmico, voltou-se totalmente o olhar para as pessoas, tanto para os colaboradores, tanto para os clientes. Então, antes o que a gente tinha um olhar totalmente generalista, massificado, hoje o papel do líder é entender qual a necessidade da minha equipe para performar melhor. E aí, se eu entendo qual a dificuldade do meu colaborador e eu consigo auxiliá-lo nisso, nossa, eu tenho o melhor dos cenários, porque eu crio uma conexão com o meu colaborador, uma situação de confiança. Exato. Em que eu consigo de verdade ser um mentor para ele, né? Sim, que sim. Na verdade o líder ele tá no papel de líder porque ele tem um resultado melhor que pode guiar o colaborador. Exatamente. A gente chama isso de chão de fábrica. Às vezes, por exemplo, na condição de mulher, literalmente é preciso descer do salto para ir lá no almoxarifado, para ir lá naqueles setores que tem talvez um cheiro forte, para poder ter autoridade, autonomia para falar, porque senão não vão te dar crédito. Você é quase que a doutora, né, que chega sempre cheirosinha, arrumadona e não entende nada do que a gente está falando. É engraçado você ter falando nisso, porque eu já trabalhei no operacional, hoje trabalho com gestão, mas já trabalhei muito em operacional. Uhum. Isso que você falou é uma coisa que eu aprendi, peguei rápido. Sim. A sua imagem, ela tem muita influência na forma da sua comunicação. Uhum. Eu acredito que fala primeiro, né? Inclusive, Sim. o programa hoje do Papo de Negócio vai falar sobre isso, dress code, né? O impacto da sua imagem na sua comunicação. E eu acredito que é interessante a gente conseguir adequar não só a imagem, quanto a comunicação. Você falou da mulher. A mulher gestora não vai com salto, vai com cabelo, passa um batom. Mas será que para falar com o operacional não seria mais interessante adequar um pouco essa imagem? Exato. Aí a gente ressignifica, tudo que é congelado sobre o feminismo, né? A gente respeita, entende o que é positivo, mas a gente vai colocando cada coisa no seu devido lugar. Olha, eu tô indo ali. Para falar com aquela equipe, eu vou tirar o salto, eu vou tirar talvez esse blazer. Eu preciso entender qual o cheiro que eles estão sentindo para eu entender que cheiro é esse que eles estão falando. Eu vou ficar 3 horas que dá um cheiro forte, o que está acontecendo. Porque dependendo, a sua imagem vai fazer o quê? Ela vai afastar distanciar a sua equipe de você. Você é tão poderosa, mas tão poderosa, não tem nem coragem de falar. Você tá E isso acontece, Fá. Sim. De verdade. Sim. Eu tô dizendo isso porque eu fui psicóloga empresarial também muito tempo. Então, esse chão de fábrica eu já percorri, né? Então, peraí.
A psicóloga, ela tá na salinha lá em cima, ela não tá sabendo de nada que eu tô de fazendo. salto, e vem aqui. Exato, ela não tem propriedade nem. Ou seja, eu não vou nem escutar, ela tá lá, eu tô aqui. Fica extremamente distante, né? E hoje a gente sai do Fordismo, daqueles outros, né, que bom, modelos, né? que a gente tem de gerir pessoas. Eu acho que está muito distante ainda de alcançar um modelo ideal pelas vaidades, mas já se aproximou, já melhorou demais. Se é isso, circular pela empresa, entender o problema, passar um dia no setor, entender esses funcionários mais difíceis, que tem uma história ali por detrás, mas ok, eu não vou precisar passar a vida inteira com um funcionário difícil que tem uma história por detrás, uma terapia não feita, né, na mão dele, porque ele me presta esse serviço que é muito bom. Vamos lá, vamos entender o que é erro. Erro é medo de demissão, ou não ser bom o suficiente. Ou, olha, eu estou aqui unicamente para te corrigir e dar feedback positivo. Ou seja, se eu não puder te corrigir, inviabiliza o trabalho. Se eu não puder falar com a minha secretária que a comida realmente ficou muito salgada, vai sair salgada novamente. E ela não melhora. Exato. Então, mas o problema, a grande questão é com ela. Ao invés de ficar tentando cada dia uma forma diferente, mais suave, mais simpática, levantando bandeiras para corrigir, não, é nivelar. Vamos na raiz, né? Eu acredito muito no poder da comunicação. Eu acredito que tudo que a gente consegue conversar, a gente consegue resolver. Sim. Acredito também que a gente pode falar qualquer coisa, desde que a gente saiba a forma correta de falar. Exato. Né? E aí, quando a gente fala nessa questão de comunicação, você falou de desenvolvimento, da pessoa que é aversa às correções, o que tem a ver? O que isso tem a ver com mentalidade de escassez ou não tem nada a ver? Mas eu queria que você falasse um pouquinho do que é essa mentalidade de escassez que a gente fala que trava a nossa prosperidade. Mentalidade de escassez, mentalidade da riqueza, crenças limitantes. Perfeito, exato. Papo de milhões agora, gente. Milhões agora. Eu poderia passar um dia só falando rótulos, né? Porque são tamanhos atualmente. Eu acho que esse momento as atenções realmente se voltam todos. Você está numa rede social e tudo para, porque vamos falar disso, porque a gente está falando de pobreza e riqueza. Ai, ninguém quer ser pobre, todo mundo quer ser rico, vamos ver onde é que está o erro aqui para a gente dar continuidade. Fá, mas também você falou que todo mundo quer ser rico, mas a gente tem uma demonização muito grande também da riqueza de um lado, né? Ninguém quer ser pobre, mas quando você está nessa posição e olha o rico, roubou, matou, prostituiu, fez alguma coisa. Porque tem esse preconceito também, né? Sim. Isso, pelas coisas que eu vejo vagamente, é um pouco do que se prega, né? Assim, a demonização da riqueza, que lugar é esse que a riqueza ocupou para você religiosamente ao longo da vida, da sua história, da sua família, né? Como estando num lugar de pecado, enfim, de excessos e tudo que extrapola não é saudável. Me parece, né, que esses termos eles vêm muito na direção de fazer as pazes com a riqueza, com quem se pode ser. Crenças limitantes, o que está me impedindo aqui, o que não está. Não deixa de ser legal quando o indivíduo se utiliza disso e prospera, sabe? Já eu não sou muito avessa. Tem paciente que chega para mim e fala, Fabiana, perdão, eu comecei a meditar. E está funcionando super bem, eu comecei a preencher mandalas, funciona muito bem comigo. Eu comecei a fazer rodas do feminino e funcionou muito bem. E aí, sabe o que eu digo? Continua, está te fazendo bem. Você está na sua terapia já, na sua análise. Aqui você está embasado. Se isso está te fazendo bem, continue. A gente não é avesso ao que faz bem para o sujeito. Porém, o que eu digo sobre crenças limitantes, riqueza, mentalidade da pobreza? Isso também vai deixando de dar, esse império vai deixando de dar ao sujeito de não querer ser rico. Ele tem esse direito, né? Tem um paciente meu, por exemplo, que ele traz, olha, Fabiana, quanto mais dinheiro, mais preocupação, eu estou muito bem aqui com esse valor, que sim, eu não viajo uma vez por ano, ou só uma vez por ano, eu não me utilizo dessas marcas, o meu telefone é esse, ele me atende super bem, eu estou ótimo assim. Eu não gostaria de ir no restaurante X, eu gosto muito de um botequinho da esquina que tem um espetinho que eu gosto demais da conta. Então, assim,
tá tudo ok. Aí é mais um problema do empreendedorismo, do instigar você a ser empreendedorismo. Porque nem todo mundo vai querer isso. Né? E Perfeito. tá tudo bem. E ele ainda coloca, quanto mais processos judiciais, eu tô bem, não quero sair daqui, é aqui. Vendo graça no meu jogo de futebol com meus filhos, comendo a comidinha que a gente faz. Tô ótimo. E aí fica parecendo que quem não quer tá errado. Você tá errado na vida, a gente vai encontrar o problema, porque na metade da sua é realmente da pobreza. Vamos ver onde está o erro. É o primeiro equívoco, já das grandes modinhas, tá? Voltando, né, para essas crenças, para a mentalidade, tudo, como o boom da saúde mental tá na moda e todo mundo descobriu a saúde mental, criaram-se esses rótulos, profissões, novas profissões que não existiam. E aí vem o advento desses termos. Mas o que eu coloco? A gente volta lá para o início da nossa conversa. Tudo que você viveu na primeira infância, com suas primeiras referências de amor, que trouxe para você ou não a autoestima, o poder de acreditar em quem se é, vai impactar, sim, no seu sucesso financeiro, no seu sucesso profissional. Né? Então, por exemplo, naturalmente, a gente não trabalha a crença, a riqueza, só que isso é rápido, instantâneo, esse título é atrativo, você já vai lá. Mas às vezes você tem que ir em outros territórios, né? Onde se construiu a minha ideia de ganhar dinheiro, que eu me tornei aversa a isso como pecado, ou como pessoas arrogantes, ou como pobreza de espírito. Tem dinheiro, mas pobreza de espírito. Você acha que tem diferença? Eu acredito nisso, totalmente o que você falou. Acredito que tem pessoas, por exemplo, que querem uma vida simples, quer fazer meu artesanato, ou não quero fazer meu artesanato, eu quero ir lá no meu emprego, ganhar meu X por mês, ter a minha casinha. Acredito super. Mas eu vejo também que tem pessoas que gostariam de ter uma vida diferente, não conseguem, por algum motivo, e demonizam as pessoas que por algum motivo conseguiram. Por algum motivo não, de alguma forma, através do trabalho, né? Porque eu acredito em riqueza através do trabalho, para mim é o caminho. Mas tem essa diferença ou não? Tem uma situação problemática e outra não? Ou tudo se mistura? Nós temos sim. O que talvez esteja mais em ascensão é o seguinte: o indivíduo que ele só percorreu 25% do caminho que ele poderia percorrer, porque, né, as questões dele não estão trabalhadas. A ideia que ele tem sobre sucesso, a autoestima não está legal, não foi regado de amor lá atrás, não teve um centavozinho de crédito nele lá atrás, um pai, uma mãe, uma avó, uma tia que fazia o bolo gostoso, não teve, ou o excesso de amor sufocante, né? Eu até coloquei uma frase ontem no Instagram que dizia assim, a perguntinha, a pessoa colocava: eu quero ser mãe, mas não quero abandonar meu momento profissional, como é que eu faço? Sofro muito com isso. Eu coloquei, tá aí um dos grandes equívocos da maternidade, você acreditar que, sendo mãe, deixará de ter sucesso profissional. Na verdade, quando eu já acreditei nisso há muito tempo. Então, quando você cuida, né, da sua vida, né, profissional, de ser mãe, ou esposa ou não, e ser mãe, quem mais se beneficia disso é o filho, porque ele não está sufocado pela dívida simbólica que é retribuir uma vida inteira a ele dedicada. Que peso! Imagina? Que peso você deixar a sua vida em prol de outra pessoa. Como que essa pessoa retribui isso? Imagina, tem filhos que não avançam. Aí vem um ego, narcisismo, as carências da mãe projetadas no filho, né? Ou seja, eu não avanço na vida, não. Esse sujeito tá aqui, ele viveu para mim. Ele não é mais nada além de minha mãe. Olha os pesos do amor sufocante. A falta de amor mata, mas o excesso também, né? Ou seja, uma dívida simbólica de retribuir uma vida inteira a ele dedicada. Então, quando você tem as fatias da pizza e no meio daquelas fatias tem também o ser mãe, quem mais se beneficia disso é o filho, né? Que ela é profissional, ela é esposa, ela é mãe, ela é irmã, ela é filha, ela é amiga. E minha mãe também. Mulher, né? Completa. Um indivíduo. Por acaso, minha mãe, que acaba passando um tempo de qualidade, ao invés de passar 24 horas com o filho, passa 2 horas no fim do dia de qualidade. Essa hora é para ele, né? Perfeito. Então, assim, às vezes vai estar chamando a atenção, mas aquele momento é dele, porque ela foi um monte de outras coisas do que ter 24 horas irritada, estressada. Então, por que eu disse isso?
A gente está voltando lá atrás no amor que sufoca e no amor que excede. Estou tentando colocar em termos mais simples, mas isso pode impedir uma pessoa de crescer na vida, de querer ter, por exemplo, o sucesso financeiro que espera. Esse amor sufocante, né? Ele impede do sujeito ir, de acreditar em si, eu sou capaz, eu vou fazer pelo meu próprio trabalho. Ou alguém, esse é o amor sufocante, ou alguém que faltou esse centavozinho de que você dá conta. Então não adianta curso nenhum aos 25 se o negócio está lá atrás, entendeu? Porque aí eu faço o curso com a minha dupla, a dupla voa, eu não vou. Então, mais uma vez, esse curso piorou, né? Esse curso me deixou mais frustrado. Então, aí é os cuidados que a gente tem com todo o processo, assim, porque pode piorar o sujeito. Eu fui colocado numa caixa, eu não sou assim, né? Eu posso não querer ser assim. Então, sim, se você se conhece, você pode realmente ganhar muito mais dinheiro. Por quê? Colocando a pirâmide de Maslow, das necessidades especiais. Né? Eu amo a pirâmide de Maslow. Não é legal? Acho fantástica. Eu trabalho ela em praticamente todos os comportamentos que eu trabalho, a parte comportamental. Não, ela é ícone em gestão. Então, demais. Nós usamos super ela. Então. Não, e pra mim faz muito sentido isso, né? Sim. Como que eu vou conseguir raciocinar numa roupa bonita se eu não tenho o que comer? Exato. Como que o raciocínio povo julga muito a questão política, né? Sim. Principalmente no momento que a gente está vivendo. Ah, mas não tá vendo isso. Mas como que eu tô vendo? Eu tô me preocupando em comer. Sim. Eu tô me preocupando em morar. Exato. Como é que você vai ter criatividade que está lá no topo da montanha, da pirâmide de Maslow, se você não tem, né, moradia, amor, crédito em si? É toda uma pirâmide. E aí é claro que quem trabalhou todas as suas questões pessoais, de onde vem ideia de riqueza, de pobreza, de sucesso pessoal, eu quero ser empreendedora, mas para isso eu tenho que trabalhar minha autoestima. Eu sou capaz de ser uma empreendedora, né? Então você já foi atingindo as pirâmides para que possa estar lá em cima, ser criativa, empreendedora, ganhar muito mais dinheiro. Então, claro que quem sabe mais sobre si vai ganhar muito mais dinheiro, vai tirar qualquer tipo de destrava que tem sobre dinheiro ser ruim ou bom, né? Vai tirar qualquer crença. E aí não é crença limitante. Qual é a sua história, né? Assim, a sua história, o que te fizeram acreditar, suas repetições, seus avós, seus pais, ou quem te criou, né? Você vai começando a acreditar em si. Por isso que um sujeito analisado, ele pode financeiramente ir muito mais longe, né? Mas nós temos aí esses termos atuais que eles congelam e trabalham. E não é ruim, não estou fazendo uma crítica, eu acho que tem seu lado positivo. Mas o efeito é limitado, porque não termina ali. Termina, eu estou lendo, estou vendo que eu sou capaz. Mas não adianta se você não abriu a caixa preta. O negócio do capaz está lá na caixa preta. Ô Fá, quando você falou disso aí, eu lembrei de uma outra coisa que eu vejo muito atualmente. E em partes eu concordo, mas eu quero saber se faz sentido ou não. Aqueles jovens que, mesmo já tendo condição de sair da casa dos pais, continuam na casa dos pais por muito tempo. Isso, de alguma forma, limita o crescimento profissional, afetivo, porque, na minha opinião, parece que você acaba vivendo, de alguma forma, a vida dos pais. Sim. É interessante essa pergunta, porque, às vezes, o que a gente acompanha, o que a gente observa, é só aquelas falas, né? Eu também sou psicóloga, mas eu estou aberta e observo e assisto tudo, né? E, óbvio, se você não sai da casa dos seus pais, você não vai ter sucesso. Você não vai ser dono de si, você não vai construir nada. Mentira, talvez não seja, tá? Mas a questão de não sair da casa dos pais está na caixa preta. Então não adianta eu te dar uma cartilha, saia amanhã. Talvez sair amanhã vai te descompensar, porque a questão está muito, esse atrelado pode estar no sufocante ou na falta, ou em algo enraizado em questões muito perigosas lá de trás. Mas né? não é um pouco... Eu acho isso um pouco estranho. Uma pessoa de 40, 45 anos, 38 anos, morando com pai e mãe, com a mamãe colocando o pratinho na mesa, passando a roupinha, parará, parará. Então, na verdade, não seria o Posso estar sendo natural. preconceituosa. É estranho, talvez sim, mas como analista, por exemplo, aí a gente entraria no complexo de Édipo, né, também, como que esse sujeito deu conta de se cortar o cordão umbilical com a mãe, ou cortar o cordão umbilical com o pai,
Às vezes esse sujeito não busca uma esposa. Um complexo de Édipo mal resolvido, que eu não vou tá entrar amando nisso. A mãe ainda. Tem outras questões amando o papai. envolvidas. É por isso que... Vamos, solta a língua aí, Fá. Desce o sarrafo. Conta pra gente. Os lugares do sujeito mesmo. Porque aí eu te falo, você vem a mim, né? Você vai sair pra amanhã. Porque o primeiro passo pra ter sucesso é sair da casa dos pais, que é o que se vê aí, todo mundo, né? Colocando as inversões, eu vejo tudo. E aí, não tô dizendo de mentiras, né? Mas o não sair tá lá em outras questões desse sujeito. Então é problemático. Sim. É problemático não sair. Eu vou colocar o mal resolvido, o não elaborado. Tem um negócio aí que não foi elaborado, sabe? E precisa de ajuda profissional. Entendeu? Porque é muito... uai. Porque se você vê um sujeito ali com 38, 39, 40 anos, que você depende totalmente de uma estrutura, de uma infraestrutura, de um funcionamento, de uma casa que não você criou. E é uma idade totalmente avançada. Sim, e aí ele não aprende de fato, né? Como toda essa visão que você traz, ele não aprende a correr atrás do seu problema, né? É o chuveiro que quebrou, é o negócio, o financeiro. Ele não vai mesmo, não. Tem né? aquela síndrome do Peter Pan? Existe aquilo de viver na terra do nunca. Eu moro com os meus pais, eu sou eternamente solteira, sou eternamente solteiro, quero viver de farra, sombra e água fria. Você pode até trabalhar. Vou lá, trabalho, mas minha caminha minha mãe arruma, minha roupinha minha mãe arruma, minha comidinha minha mãe arruma, não me relaciono com ninguém. Sim. Qual que é a vibe disso aí? Qual que é disso aí? Qual que é existe? disso? Eu não vou falar que não existe porque colocaram nesse rótulo. Então, ok, né? A gente... dedo podre, síndrome de Peter Pan, eu elencaria durante um dia todo que está em alta, né? Mas o que eu venho te trazer é a base. Esses termozinhos ganharam a alta, é ok, eu respeito, mas esse que não saiu de casa, que vai pra balada, que tem quem paga as contas, tem uma namorada por dia, ele tem ali as questões dele embutidas. De novo, como esse de 40 anos que não saiu, sabe? Ele tem algo não elaborado, né? Ele tem algo que realmente, ou ele não pode ter estrutura psíquica, ali a gente entra em estruturas psíquicas, que é algo mais sério, porque por isso que eu não posso julgar quem está lá dentro, porque eu tenho que ver qual tipo de estrutura psíquica, que ele deu conta de elaborar, o que ele não deu, o que não vai ser na ordem do conselho e do curso que ele vai dar conta de elaborar, sabe? Então, sim, eu posso dizer que tem algo mal elaborado ali. E a síndrome do Peter Pan foi um nome que deram para isso, lá na ponta da cereja do bolo. Deram esse nome, mas tem algo mal elaborado, né? Ou seja, nenhum desses nomes eu desconsidero, mas eu estou colocando a base disso tudo, inclusive riqueza, né? O que está acontecendo, por exemplo, quando o sujeito ele descobre que ele pode ir longe, que ele pode fazer dinheiro, que ele pode cortar um padrão que vem seguindo minha família, meus avós, meus bisavós. Não, eu quero ir pela direção oposta. Isso é maravilhoso, sabe, já? Isso é muito legal. Ele descobre que, nossa, porque todo mundo teve essa profissão, eu tenho que ter essa profissão. Porque todo mundo não teve dinheiro, eu tenho que seguir esse... Não, ele de repente se liberta e pode ir muito longe, né? Como se diz, o céu, de fato, é o limite para o sujeito que descobriu sobre si e quebrou padrões de gerações familiares. Isso é libertador, libertador. Isso não são amarras? Esse apego demais a um berço inicial, não são amarras para o indivíduo seguir a própria vida? Amarras que ele não escolhe ser amarrado, ele não tem outra opção, ele nasceu. Então, muitas vezes, inconscientemente, isso é uma amarra onde ele não escolhe. Quando ele se descobre amarrado, ele tem 25, ele tem, às vezes, 15, e ele vai se desfazendo dessas amarras. Mas tem como escolher não crescer desamarrado? Não tem. É a história, é o berço, é de onde ele vem, entendeu? É a história dos avós do bairro, da cidade, de como todo mundo lida com dinheiro, junto com as questões pessoais dele. Então, é muito libertador mesmo. Esse sujeito que sabe mais sobre si e descobre que ele pode se explorar, pode ter novos contatos sociais, pode ter, né, tudo diferente de onde se vê. Isso é maravilhoso. A gente sai da dívida simbólica. Porque, para mim, olhando assim, de novo, olhando de fora, parece que a pessoa está vivendo ali ainda realmente uma vida que não é totalmente sua. Você está vivendo, em partes, algo que
da sua família de origem. Mas aí é como se a gente pensasse, poxa, meu pai e minha mãe têm 50, 60 anos, eles viveram a vida deles. Eu tô aqui com os meus 30, 40, 50 anos, vivendo em parte a vida do meu pai e da minha mãe, então eu não tenho uma vida independente plena. Sim. Não vai existir uma vida, né, de ninguém desprendido de onde se veio. Né? A sua, a de todos nós, tem as raízes ali. Não. O que se pode acontecer é uma elaboração. Peraí, eu me compreendo aqui. O Freud, ele tem uma tríade que a gente segue, que é recordar, repetir e elaborar. Recordar, ele faz parte do processo analítico, onde você entende suas questões, o que te ocorreu. O repetir mesmo assim, eu estou repetindo o comportamento da minha família, o comportamento bizarro, ou com o marido. E elaborar. Elaborar é a fase final. Onde tudo isso não deixa de pertencer a você. A amarra, ela acontece de certo modo, mas ela não te impede de seguir. Então você segue, está tudo aí em você, mas você foi elaborando, foi recalculando a rota, foi realmente navegando aí por outra direção, que é o positivo. Agora, mesmo navegando por outra direção, né, tá aí, tá em você, é intrínseco, é de onde se veio. Muitas vezes você fala alguma coisa no meio de um treinamento, opa, esse negócio, olha minha mãe aqui. Mas ok, eu identifiquei que é minha mãe, eu corrigi, porque eu não gosto disso, eu não queria falar isso. Ou não, eu aceito, porque é dela, não é meu. Vai estar eternamente. Então, não tem como desfazer-se dessas amarras. Você elabora, compreende e caminha com elas, né? Perfeito. Você conseguiria falar assim algumas características de uma mentalidade de riqueza, mesmo só para a gente ilustrar, e algumas características de mentalidade escassa, para a pessoa que está escutando esse episódio nosso, talvez seja o gatilho que ela precisa para pensar, poxa, acho que eu preciso procurar uma ajuda. Sim. Então, assim, o que seria alguns comportamentos que estão relacionados a essa mentalidade mais próspera? E quais são comportamentos que você conseguiria, não como todo mundo tem, mas no geral, são característicos de uma mentalidade escassa? É aquele sujeito que ele não se conforma de onde se veio, de onde se está. O que se conforma está maravilhoso, ele está bem consigo mesmo. Mas tem aquele sujeito que ele não aceita a sua própria realidade. Aí ele cria outras realidades paralelas para ele viver. Né? É uma frase que eu gosto muito. Você quer saber como será o seu futuro? Invente-o. Ou seja, né, nós não vamos ter, ninguém vai te bater na sua porta e vai te trazer flores. É você que vai, de fato, tentar regar esse jardim para colhê-las. Ou seja, uma pessoa que está com essa mentalidade, o primeiro ponto é a angústia da inconformidade. A angústia, ela não pertence a isso aqui, não está legal. Isso é uma mentalidade escassa ou de prosperidade? De prosperidade, né? Não nesses rótulos, mas de prosperidade. Eu não estou legal. E, de repente, ele descobre que ele pode fazer mais. Talvez, né, ninguém vai trazer, mas ele pode fazer mais. E tá tudo bem, ele vai se autorizando a ser diferente. Né? Ter, talvez, um carro diferente do que o carro que o pai tinha. O pai não tinha nenhum carro, andava a pé a vida inteira. E ele começa a se autorizar, eu vou ter minha bicicletinha, eu vou andar de moto. Ele começa a se autorizar a ter uma profissão diferente. Todo mundo da minha família tem essa profissão, ninguém fez faculdade. Não, eu posso ser diferente. Ele vai linkando, né, os seus contatos sociais com pessoas também que conseguem realmente fazer mais dinheiro e começa a aprender. Então, ele não sai de onde se veio, mas ele entende que ele pode ir muito longe. Uma pessoa né, com esse tipo de mentalidade, realmente ela está desbloqueada. Ela entende que o tempo inteiro ela está formando quem se é. A cada dia, a cada manhã. Calculando a rota. Exato. A cada amanhecer, ela se permite apresentar de novo, porque ela conheceu novos contatos, novas pessoas, ela estudou novas áreas. E aí ela vai fazendo as pazes com ser diferente de onde se veio. E vai entendendo no que ela não é boa, no que ela é boa. E como que ela pode fazer mais dinheiro no que ela é boa. Porque ela não é, tudo bem. Né? Então, alguém que está extremamente aberto, aprendendo, não abandona de onde se veio, mas tem uma inconformidade, quer muito mais e se autoriza. Eu diria que o primeiro ponto é se autorizar. Fá, quando você fala isso tudo aí, para mim, eu vejo uma pessoa que não tem tanto medo de errar. Porque eu observo que as pessoas que para mim têm muito medo de errar, elas têm muito medo que as pessoas vão falar. E quando você se prende à opinião do outro, você se fecha ali, eu acho que você
não sei o que é. Mas assim, eu sou muito bom aqui. Se eu errar, as pessoas vão falar, isso vai me incomodar, então eu me fecho. Então, isso tudo que você me falou, me parece uma pessoa que ela também não tem tanto medo de errar. Que, pra mim, o erro faz parte da trajetória de aprendizado. Ou não? Exatamente. O que ela pode até ter medo de errar, mas se ela for dominada por esse medo, ela volta para onde se veio. Então, ela só tem 2 caminhos. Ela não tem outra possibilidade. Ou ela se vence por esse medo de errar e fica onde estava, ou ela vai com medo mesmo e se permite o erro e pode sair de onde se veio. Né? Então, não é uma escolha consciente. Ela não é convidada a escolher. Ou ela tem um caminho ou outro. Se ela for dominada pelo medo, ela vai por onde ela não dá conta. Então, ela vai com medo mesmo, ela se permite, né? E aos pouquinhos entende que o outro pensa a respeito dessa pessoa é o problema dele e não dela. E é uma grande fase muito libertadora. Né? Saber sobre si vale muito mais do que saber o que o outro pensa a seu respeito. Porque olha o tamanho da energia que você despende para convencer alguém de quem você é. Muitas vezes você não vai conseguir convencer ninguém de quem se é, mas você vai deitar a cabeça no travesseiro dizendo, bom, eu sei de mim, eu sei a minha intenção nessa situação que aconteceu hoje, eu sei, não consegui convencê-lo, mas eu sei quem eu sou. E isso basta. Então, essa pessoa ela vai se aproximando disso. Ela vai entendendo que o outro caminho é o convencimento do medo, ela volta para onde estava. Então, não. É essa tecla que a gente sempre bate, né? Saber sobre si é muito mais importante do que saber o que pensam a seu respeito. Então, nossa última pergunta, antes de com quem você toma uma. Pessoal que está escutando nosso podcast, eu queria que você desse assim, uns indicativos. Você que está escutando, você tem esses comportamentos, talvez você esteja com mentalidade de escassez, seja importante aí buscar uma ajuda, um auxílio para a gente destravar isso, para você viver uma vida plena. Eu acho que vale muito quem está escutando, talvez se observar, né? Às vezes que você foi corrigido na vida, como é que você reagiu a isso, né? Ou se você está angustiado demais na profissão que você está atuando, por que essa angústia? É pela área? É por não estar se achando bom o suficiente? Talvez seja o momento de mudar, de pensar, eu estou na área certa, eu sou um peixe julgado pela capacidade de subir em árvores, ou não, né? A angústia constante ao se arrumar para ir trabalhar, não está legal com os bens que se tem, mas o que você está fazendo para mudar? Gostaria de ter uma vida diferente, né? Um pouquinho mais ou com muito mais? O que você está fazendo com esse desejo? Porque querer, todo mundo quer, né? O Cariani tem uns podcasts muito legais que eu gosto muito. Né? Eu sou apaixonada com a Ariane. O Cariani, ele coloca querer, todo mundo quer. O que diferencia as pessoas é o desejo de ir, se colocar ao risco e fazer mesmo. Então, pensar, o que eu estou fazendo com o meu desejo? Porque o desejo, por si só, ele não causa movimento nenhum. Todo mundo quer, né? Então, a pergunta que fica para quem esteja, né, quem está nos escutando, é essa. O que você tem feito com o seu desejo? Essa frase te responsabiliza. Em empreendedorismo, eu tenho uma frase que é assim: de boas ideias, o inferno tá cheio. Meu amigo, sua ideia vale um total de 0 centavos. Sei, sua ideia não vale nada. Muito bom. O que vale é a sua execução. O que você fez com a sua ideia? Exato. O que você colocou em prática de verdade? Por isso que essa frase responsabiliza o sujeito. Ela tira ele de qualquer vitimismo. Mas eu não tenho condições. Gente, é fazer o que se tem com as ferramentas, fazer o que se pode com as ferramentas que se tem hoje. Mas não vai dar. Faça com as que se tem, porque você pelo menos já está se movimentando de onde se estava. Então, o desejo é o quê? O que você tem feito com o seu desejo? Tem se vitimizado? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho apadrinhamento, eu não tenho condições. Que ferramentas que você tem? Às vezes, já é uma internet. Uma internet é uma ferramenta que se tem. Sim. Que ferramenta que se tem? Às vezes é uma comunicação, uma hiperabilidade aqui. Então, perceber, né, gente, que a ferramenta que se tem, ela não é extraordinária. Ela é alguma coisa para se movimentar de onde se estava. E mudar a realidade. Exato. Então, tomar muito cuidado com os movimentos repetitivos por vitimismo. Sair do lugar incomoda, sair do lugar pode machucar, mas permanecer é mais triste ainda. Então, mapear essa angustiazinha no coração. Escolha o seu difícil. Sair do lugar difícil. Eu adoro essa frase, gente. É bem isso, né?
Ir pra academia é difícil, mas ficar gordo olhando no espelho sem se achar Exatamente. gostosa, filha de Deus, também é difícil. Querer um carro e trabalhar pra conseguir é difícil, mas andar de ônibus é pior ainda. Eu amo isso, escolha o seu difícil, né? E se responsabilize por sua escolha. Sem né? terceirizar as culpas, né? Exatamente. Com quem você toma uma e por quê? Bom, com quem eu tomaria? Como é que você quer? O que é essa pergunta quer me dizer? É uma pessoa, se tivesse a oportunidade de escolher uma pessoa que você se inspira muito, e aí eu brinco que pode ser uma pessoa viva, morta, pode ser um personagem de livro, de filme, pode ser um santo, um cantor, pode ser uma pessoa, qualquer pessoa. Sim. Quem você admira e por que você admira essa pessoa? O que você gostaria de conversar com ela? Por que essa pessoa, né, te move nesse sentido? Já eu tomaria uma com meu pai. É? Meu pai, na sua simplicidade, ele conseguia me ensinar muito. E é uma possibilidade que, infelizmente, eu não tenho hoje. É a minha escolha. Na sua simplicidade, sem dizer nada, ele deixou esse legado para mim. O que você perguntaria para ele? O que você contaria para ele? Poxa, eu perguntaria para ele onde ele quer tomar uma, o que ele quer fazer, onde que ele quer jogar sinuca. Era na simplicidade que ele deixava todo esse legado que ele deixou para mim. Ah, que bom, Fá. Obrigada por esse papo. Papão de milhões, adorei, adoro esse assunto. Tenho certeza que a gente contribuiu muito, assim, para várias pessoas que vão escutar a gente. Eu espero. E vamos marcar aí nosso programa para continuar o nosso papo. Vamos e marcar sim. outros. Muito obrigada, Já viu? Que energia gostosa, hein? Que muito bom. Estou me sentindo aí também privilegiada de participar. E com certeza será o primeiro encontro de muitos, né? Espero que sim. Tchim, então. Tchim, valeu. Muito bom. Finalizando o nosso 5º episódio do Na Mira Podcast. Um beijo de luz para vocês. Até o 6º episódio.